Você já parou para refletir sobre o impacto real, profundo e inegável da sua aparência em um mundo que prega constantemente que o que importa é o que está por dentro? Pode parecer superficial e até mesmo um tabu dedicar tempo e energia à sua imagem exterior. Você pode até achar que isso é apenas vaidade, uma preocupação menor diante dos grandes desafios da vida. Mas deixe-me ser brutalmente honesto com você, porque a verdade, muitas vezes, precisa ser dita de forma direta para quebrar as barreiras da complacência. Sua aparência não é só um detalhe, ela é uma poderosa, inescapável e silenciosa mensagem sobre quem você é, o que você valoriza e, crucialmente, o que você está disposto a conquistar. O modo como você se apresenta ao mundo, desde a postura dos seus ombros até a escolha das suas roupas, diz muito mais sobre seu estado interno do que suas palavras jamais poderiam expressar. E, acredite, essa comunicação não verbal afeta sua vida em todos os âmbitos, profissional, social e pessoal, muito mais do que você ousa imaginar. Se você ainda não entendeu a importância vital de cuidar da sua imagem, de esculpir sua presença com a mesma dedicação com que esculpe suas habilidades, este vídeo não será apenas informativo. Ele será um divisor de águas, um verdadeiro despertar para uma nova realidade de poder pessoal. Prepare-se, porque estamos prestes a desvendar 7 princípios simples, práticos e profundamente poderosos que irão transformar não apenas sua presença, mas sua autoestima, sua energia e, consequentemente, os seus resultados. Já deixe nos comentários, como um compromisso público consigo mesmo: hoje eu escolho me valorizar. Este ato simbólico é o primeiro passo. E antes de seguirmos em frente, se você está pronto para essa jornada de transformação, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. É a sua forma de dizer sim para continuar recebendo conteúdo que realmente transforma. Agora, vamos ao que interessa. Lição 1. O poder da sua apresentação. A primeira impressão é um fenômeno fascinante e implacável. Ela é rápida, mas sua profundidade e durabilidade são assustadoras. Antes mesmo de você ter a chance de articular uma única palavra, de apresentar suas credenciais ou de demonstrar sua inteligência, as pessoas ao seu redor já formaram uma opinião sobre você. E isso não é uma suposição ou um preconceito social superficial. É uma verdade fundamental, respaldada por décadas de estudos em psicologia social e neurociência. O cérebro humano, por uma questão de sobrevivência evolutiva, é naturalmente inclinado a fazer julgamentos rápidos com base em pistas visuais. É um atalho mental, um mecanismo que acontece em frações de segundo para categorizar e decidir se algo ou alguém é uma ameaça, uma oportunidade ou irrelevante. Por mais que você queira negar, por mais que sua filosofia de vida seja focada no interior, a realidade crua é que a forma como você se apresenta ao mundo tem um impacto imediato e poderoso. Mesmo sem palavras, a maneira como você se comporta, a postura que mantém, ereta e confiante ou curvada e hesitante, a energia que seu semblante irradia, tudo isso é avaliado instantaneamente. Esse julgamento inicial não ocorre de forma leviana. As pessoas captam inconscientemente sinais sobre seu nível de confiança, sua autoestima, sua atenção aos detalhes e até mesmo sobre seu compromisso com seus próprios objetivos. Uma aparência descuidada pode sinalizar uma mente desorganizada. Roupas que não vestem bem podem comunicar falta de autoconhecimento ou de amor próprio. O fato inegável é que vivemos em uma sociedade cada vez mais visual, impulsionada pela era digital. A forma como você se apresenta comunica mais do que apenas uma escolha de estilo. Ela fala diretamente sobre quem você é,
o que representa e o nível de respeito que você tem por si mesmo e pela ocasião. Quando você se dedica à sua imagem, não por vaidade, mas por estratégia e autovalorização, está transmitindo para o mundo uma mensagem clara e inequívoca. Você se valoriza, está no controle e está comprometido com sua evolução pessoal. Em contraste, quando você negligencia a sua aparência, a mensagem, ainda que não intencional, é igualmente clara. Você talvez não se importe o suficiente para dar o melhor de si, tanto para você quanto para os outros. Por isso, é fundamental e urgente entender que o visual não é apenas algo estético ou trivial, mas uma ferramenta poderosa de comunicação e influência. Ela pode abrir portas antes mesmo de você bater, criar conexões instantâneas e até mesmo determinar o sucesso de negociações, entrevistas e relacionamentos. A grande questão que você deve se fazer agora é: você tem permitido que os outros definam sua narrativa com base em uma imagem negligenciada? Ou está assumindo o controle dessa história e mostrando ao mundo, de forma deliberada, quem você realmente é? Quando você adota uma postura cuidadosa e intencional em relação à sua aparência, você está tomando as rédeas da percepção alheia e, consequentemente, do impacto que você causa. Sua imagem deve ser uma extensão natural e congruente dos seus valores mais profundos, uma expressão visível da sua disciplina, do seu respeito e da sua ambição. Não subestime jamais o poder dessa primeira impressão. Ela pode ser o ponto de virada que você precisa para conquistar novas oportunidades, novos relacionamentos e novas vitórias. Lição 2. O alinhamento entre aparência e virtude. É uma verdade universal que a verdadeira essência de uma pessoa vem de dentro, de seu caráter, de seus valores. No entanto, é um erro perigoso acreditar que o exterior não importa. A aparência carrega um peso significativo, pois ela é a embalagem do conteúdo interno. No estoicismo, uma filosofia milenar que busca viver de acordo com princípios de autocontrole, razão e virtude, encontramos uma ideia poderosa e muitas vezes mal compreendida. A virtude deve ser refletida em todos os aspectos de nossas vidas, inclusive na forma como nos apresentamos ao mundo. Isso não significa, de forma alguma, criar uma imagem falsa, artificial ou luxuosa para impressionar os outros. Pelo contrário, significa buscar um alinhamento genuíno e autêntico entre o exterior e o interior. O que você mostra ao mundo através da sua aparência deve ser uma expressão honesta da sua integridade, disciplina e respeito. Não se trata de seguir modismos, mas de praticar a coerência. Imagine o cenário de um profissional altamente qualificado, um verdadeiro especialista em sua área, dedicado e competente, mas que se apresenta de forma consistentemente desleixada. Ele pode possuir um conhecimento brilhante, mas a maneira como se mostra ao mundo, com roupas amassadas, cabelo despenteado, postura curvada e uma aparência geral de cansaço, transmite uma mensagem completamente oposta. Em vez de sua imagem refletir sua competência, disciplina e atenção aos detalhes, ele acaba projetando uma impressão de falta de cuidado, desorganização e, pior, de falta de comprometimento. E é aí que mora o perigo silencioso. Inúmeras oportunidades são perdidas, não por falhas em habilidades técnicas ou conhecimento, mas devido à dissonância cognitiva que sua imagem negativa projeta. Isso pode ocorrer de forma completamente inconsciente por parte de quem o julga. Mas a realidade é que o mundo está constantemente avaliando nossa aparência e, muitas vezes, se baseia nela para tomar decisões cruciais sobre confiança, promoções e parcerias.
O simples fato de não alinhar sua aparência com seu nível de competência pode ser o fator invisível que impede seu reconhecimento ou sua ascensão profissional. O que está em jogo aqui não é a busca por uma perfeição estética inatingível, ditada por padrões sociais, mas sim pela consistência entre o que você é e como você se apresenta. É sobre cultivar uma imagem que seja um reflexo genuíno de suas virtudes internas, como disciplina, ética, respeito e dedicação. Quando sua aparência está em harmonia com esses valores, você envia uma mensagem poderosa e coerente. Você está no controle de sua vida, sabe o que quer e está comprometido com seus objetivos. O cuidado com a aparência, nesse sentido, transcende a vaidade e se torna um ato de respeito por si mesmo, pelas pessoas com quem interage e pelas oportunidades que a vida oferece. Ao alinhar o exterior com o interior, você não apenas fortalece sua presença no mundo, mas também cria um ciclo virtuoso de confiança e respeito mútuo. E lembre-se sempre, a imagem que você transmite não impacta apenas o que os outros veem, mas reverbera profundamente na sua própria autopercepção. Quando você se cuida, quando se veste de forma que honra seus objetivos, você reflete de volta para si mesmo uma energia positiva e poderosa, que se traduz em resultados práticos e tangíveis em sua vida profissional, pessoal e social. Lição 3. A distração que afasta do autocuidado. É crucial entender que, na maioria das vezes, a negligência com a aparência não nasce da falta de interesse ou de um desejo genuíno de melhorar. Ela é, em grande parte, um sintoma de um problema maior: a imersão constante em um oceano de distrações. O mundo moderno, com seus feeds de redes sociais que se atualizam infinitamente, notificações incessantes e uma enxurrada de informações irrelevantes, foi projetado para capturar e fragmentar nossa atenção. O problema fundamental é que, enquanto essas distrações digitais dominam nosso tempo e nossa energia mental, o autocuidado essencial acaba sendo relegado ao último lugar da lista de prioridades. O cuidado com o corpo, com a alimentação, com a postura e, consequentemente, com a maneira como você se apresenta ao mundo, vai sendo deixado de lado, dia após dia, de forma sutil e quase imperceptível. Isso não acontece porque as pessoas não sabem como se cuidar ou não têm a capacidade de melhorar sua aparência, mas porque sua força de vontade e foco são sequestrados por estímulos de baixa qualidade que oferecem gratificação instantânea. Em meio ao caos do dia a dia, torna-se muito mais fácil e cômodo se perder em atividades que, no final das contas, não agregam valor real à sua vida. Passamos horas em um ciclo vicioso de respostas rápidas a mensagens, consumindo conteúdo passivamente, assistindo à vida de outras pessoas e nos afastando de momentos de introspecção e ação que poderiam verdadeiramente transformar nossa realidade. A aparência, que deveria ser um reflexo do nosso respeito por nós mesmos e um cartão de visitas para o mundo, vai se apagando lentamente, tornando-se um mero acaso em vez de uma escolha deliberada. Não se trata de falta de capacidade ou de habilidade, mas de uma profunda falta de consciência sobre o impacto que nossa imagem tem em nossa autoestima, em nossa energia e nas oportunidades que nos cercam. A verdade dura é que estamos tão envoltos nas distrações do cotidiano que muitas vezes esquecemos de cuidar do nosso bem mais precioso, nós mesmos, e o que representamos. Para que a transformação real aconteça, é preciso dar um passo fundamental e não negociável: parar de se distrair com o que não importa e começar a se priorizar de forma radical. Isso exige uma mudança de mentalidade, onde você reconhece que o tempo dedicado a si mesmo não é um luxo, mas um investimento essencial em sua saúde mental, bem-estar físico e sucesso futuro.
Comece agora a desviar sua atenção do superficial e efêmero e a concentrar-se no que realmente vai elevar sua vida para um novo patamar de excelência. Lição 4. A rotina do autocuidado. Como você começa o seu dia? A maneira como você inicia suas manhãs não é um detalhe trivial. Ela tem o poder de moldar não apenas o resto do seu dia, mas a energia que você transmite para o mundo. A primeira hora depois que você acorda é um campo sagrado. Ela define o tom do seu estado mental, físico e emocional para as próximas 16 horas. Não se trata apenas de sair correndo da cama para cumprir tarefas, checar e-mails ou mergulhar nas preocupações externas. A verdadeira transformação começa no momento em que você, deliberadamente, dedica tempo a si mesmo antes de doar sua energia ao mundo. Você tem se permitido esse tempo precioso para cuidar de sua mente, seu corpo e seu espírito? Ou você já acorda no modo automático, reativo, sendo consumido por demandas externas antes mesmo de ter se conectado consigo mesmo? Dedique, no mínimo, 20 minutos do seu dia exclusivamente para você. E entenda, isso não é mais uma tarefa a ser riscada da lista. É um ritual, um momento de presença real e intencional. Use esses minutos para cuidar de sua aparência com calma, para refletir sobre sua postura enquanto se olha no espelho, para se conectar com sua mentalidade e alinhar suas intenções para o dia que se inicia. A vida é construída de momentos, e quando você escolhe começar seu dia com foco em si mesmo, você prepara sua mente e seu corpo para encarar os desafios com uma energia renovada e uma confiança sólida. Esse momento de autocuidado não precisa ser complexo, mas precisa ser intencional. Você pode aproveitar esse tempo para fazer um alongamento que desperte seu corpo. Praticar respirações profundas para acalmar a mente. Meditar por alguns minutos ou até mesmo se concentrar em ajustar sua postura diante do espelho, sentindo a diferença que isso faz. Pequenos gestos, como escolher uma roupa que não apenas seja apropriada, mas que te faça sentir poderoso e confiante, podem ter um impacto imenso na sua autopercepção ao longo do dia. Este momento inicial da manhã serve como um alicerce sólido, ajudando a criar uma mentalidade positiva e alinhada com suas metas. Não espere o dia acontecer com você. Em vez disso, coloque-se no centro da sua própria vida logo ao acordar. Quando você faz do autocuidado uma prioridade inegociável, começa a transformar sua energia interna e sua presença externa. Você vai se surpreender com o impacto que essa rotina simples, mas poderosa, terá no seu corpo, na sua mente e, principalmente, na forma como você se apresenta e é percebido pelo mundo. Lição 5. O poder da postura e da presença. A postura corporal vai muito além da simples maneira como você se senta ou caminha. Ela é um reflexo direto e visível da sua confiança, da sua autoestima e da energia que você projeta no ambiente. Quando você entra em uma sala com uma postura firme, ombros para trás, queixo erguido e um olhar claro e direto, as pessoas percebem isso imediatamente. Elas podem não saber o que está acontecendo no seu mundo interior, mas a mensagem que sua postura comunica é inegável e universal. Confiança, determinação, autodomínio e respeito por si mesmo. A postura é uma das formas mais primitivas e poderosas de comunicação não verbal. E ela tem o poder de fazer você se destacar, de comandar respeito e de influenciar a percepção alheia, sem que você precise dizer uma única palavra. O alinhamento do corpo com a mente é essencial para transmitir uma energia poderosa e magnética. Um corpo que se mantém ereto, com movimentos controlados e uma postura aberta, envia um sinal claro para o cérebro e para o mundo de que você está presente, engajado e pronto para atuar. Quando você cuida da sua postura,
Você está, na verdade, cuidando da sua presença no mundo. Uma postura segura e confiante não é apenas esteticamente agradável. Ela funciona como um ímã que atrai respeito, admiração e, consequentemente, oportunidades. O mais incrível é que, muitas vezes sem perceber, as pessoas podem causar um impacto muito maior e mais imediato com uma postura positiva do que com discursos eloquentes ou ações complexas. A forma como você ocupa o espaço ao seu redor é sempre observada, sentida e interpretada. Portanto, comece agora mesmo a prestar atenção e a cuidar do seu corpo e da sua postura. Esse simples ajuste pode transformar radicalmente a maneira como você se sente internamente. Estudos mostram que posturas de poder podem alterar nossos níveis hormonais, aumentando a testosterona, confiança, e diminuindo o cortisol, estresse, e como o mundo percebe e reage a você. Quando você se apresenta de forma alinhada e poderosa, o impacto não é apenas externo. As oportunidades começam a se abrir, as pessoas se tornam mais receptivas e as portas que antes pareciam fechadas começam a se alinhar com sua nova presença. A chave está em internalizar a verdade de que você não é um mero espectador da sua vida, mas o protagonista que decide, a cada momento, como se apresentar no palco do mundo. Lição 6. A aparência como ferramenta de transformação. A aparência é uma das ferramentas mais diretas e eficazes para movimentar a mente. Quando você decide, de forma consciente e deliberada, dar atenção ao seu visual, você está criando um estímulo direto e poderoso para sua autoestima e sua confiança. A mudança que ocorre externamente não fica na superfície. Ela se reflete de maneira profunda no seu universo interior. Ao cuidar da sua aparência, seja ajustando seu estilo para refletir seus objetivos, cuidando da sua pele e cabelo, ou simplesmente escolhendo roupas que transmitam a mensagem certa, você começa a enviar sinais claros para sua mente de que você se valoriza, se respeita e acredita em si mesmo. Esse simples gesto tem o poder de alterar a forma como você se sente, como você age e como você percebe suas próprias capacidades, criando um ciclo de feedback positivo. A mudança externa tem um poder transformador porque ela sinaliza para o seu cérebro que você está pronto para um novo capítulo, para evoluir e para enfrentar novos desafios. É o que alguns pesquisadores chamam de cognição indumentária. Enclothed cognition. As roupas que vestimos afetam nossos processos mentais e a forma como nos sentimos e agimos. Quando você começa a cuidar de sua aparência de forma estratégica, você fortalece não apenas sua autoestima, mas também sua disciplina e seu foco. Você se torna mais preparado para identificar e aproveitar as oportunidades que surgem, pois sua imagem agora reflete uma pessoa comprometida com seus objetivos e com seu crescimento contínuo. Não subestime jamais o impacto de um simples ajuste. Às vezes, uma pequena mudança, como um novo corte de cabelo, a compra de uma peça de roupa que te veste perfeitamente ou a decisão de manter uma postura mais ereta pode ser o catalisador para uma profunda transformação na sua mentalidade e nos seus comportamentos. Ao investir no seu visual, você está enviando uma mensagem inequívoca para o seu cérebro. Eu sou capaz, eu sou digno e estou pronto para conquistar. Isso cria um ciclo virtuoso de autovalorização, onde cada ação de cuidado consigo mesmo fortalece ainda mais a sua confiança e te impulsiona para uma evolução constante. Portanto, não espere mais pela motivação ou pelo momento perfeito. Comece agora, mesmo com os menores passos. A mudança na sua aparência pode ser o primeiro e mais poderoso empurrão para a grande transformação que você deseja e merece alcançar. Lição 7. O ciclo da transformação contínua.
Agora, depois desta jornada, você já sabe, cuidar de si não é apenas um gesto de vaidade superficial. É um ato de inteligência emocional, de estratégia pessoal e de profundo respeito próprio. Quando você começa a cuidar da sua aparência de forma intencional, o mundo, inevitavelmente, começa a te perceber de uma forma diferente. E, acredite, quando a percepção muda, a realidade muda. As oportunidades que antes pareciam distantes começam a aparecer. A transformação não acontece da noite para o dia, como um passe de mágica, mas ela é construída a cada pequeno cuidado diário, a cada escolha consciente de se apresentar ao mundo da melhor forma possível. E você agora detém o poder da escolha. Vai continuar deixando sua imagem em segundo plano, como um detalhe sem importância, ou vai finalmente dar a ela o valor estratégico que ela merece? O primeiro passo para a sua evolução começa hoje, neste exato momento. Então, a pergunta mais importante é: o que você vai fazer agora? Apenas absorver esta informação ou começar a agir? Comece a agir. E se você realmente decidiu mudar, compartilhe sua jornada e seu compromisso nos comentários. Vamos crescer juntos, como uma comunidade de pessoas comprometidas com a excelência. Se este vídeo te inspirou a mudar sua postura, sua imagem e sua energia, se ele acendeu uma faísca de transformação dentro de você, então não guarde isso só para si. Não se esqueça de se inscrever no canal. Você já sentiu que quanto mais se doa, menos é valorizado? Como se sua presença fosse um dado adquirido, algo garantido, descartável. A verdade nua e crua é esta: pessoas se acostumam com o que vem fácil. E talvez você tenha se tornado fácil demais, disponível demais, previsível demais. Mas existe um caminho de volta. Um caminho que os antigos filósofos estoicos dominavam há mais de 2000 anos. Neste vídeo, vou revelar 10 princípios que transformam você em alguém que ninguém consegue ignorar. Não porque você implora atenção, mas porque sua energia mudou completamente. E quando você muda, o mundo ao seu redor não tem escolha a não ser reagir. Mas atenção, isso não é sobre vingança barata ou joguinhos emocionais. É sobre algo muito mais profundo. É sobre recuperar o comando da sua própria existência. Preparado? Então respira fundo, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Princípio número 10. Torne-se um enigma. Sabe aquela pessoa que você consegue ler como um livro aberto? Que responde na mesma hora, que está sempre ali, sempre disponível, sempre explicando cada sentimento? Pois é, essa pessoa nunca gera curiosidade. O estoicismo ensina algo revolucionário. Nem tudo precisa ser dito. Epicteto afirmava que o sábio fala apenas quando necessário e guarda para si o que não agrega. Quando você se torna uma página em branco nas situações certas, algo fascinante acontece. As pessoas começam a preencher esse espaço com as próprias projeções. Então aqui vai a estratégia prática. Pare de narrar sua vida inteira. Deixe lacunas. Quando alguém perguntar onde você estava, responda com um simples: estava ocupado com algo importante, e mude de assunto. Não explique demais. Não se justifique. E sabe o que isso provoca? Inquietação. Aquela pessoa que te ignorava começa a pensar: espera, o que mudou? Por que ele não está mais correndo atrás? O que ele anda fazendo que eu não sei? E essa dúvida, meu amigo, essa dúvida é combustível puro, porque quem não te valorizava só percebe o que perdeu quando não consegue mais te decifrar. Princípio 9. Domine a arte do desapego visível. Tem uma diferença brutal entre fingir que não se importa e realmente não se importar. E o estoicismo joga luz exatamente nisso. Marco Aurélio escreveu: você sempre possui a liberdade de não ter opinião sobre algo. Traduzindo, você pode simplesmente soltar.
Mas vamos ser práticos. Como isso funciona na vida real? Imagine que alguém te manda uma mensagem cheia de indiretas, tentando te cutucar. A reação natural seria responder, se defender, provar alguma coisa. Mas você não faz nada disso. Você visualiza, demora horas ou até dias para responder, e quando responde é algo curto, educado, mas completamente desinteressado. Isso não é grosseria. É desapego autêntico. É você sinalizando: sua energia não me afeta mais. E aqui está o ponto crucial. Desapego visível não significa ser frio. Significa ser indiferente ao drama, ao controle, à necessidade de aprovação. Você continua educado, até gentil, mas há uma distância emocional que antes não existia, e isso desestabiliza completamente quem esperava te ver implorar, te ver reagir, te ver fragilizado. O desapego real é libertador. E quando os outros sentem que você se libertou deles, algo dentro deles entra em pânico. Você já sentiu isso? Já viu alguém surtar quando você simplesmente parou de ligar? Conta nos comentários. Princípio 8. Invista em si com intensidade obsessiva. Aqui está uma verdade inconveniente. Enquanto você estava tentando salvar uma relação que não te valorizava, você parou de investir em você mesmo. Seus projetos foram para o canto. Seus sonhos ficaram em segundo plano. Sua evolução congelou. O estoicismo é cristalino quanto a isso. Você só controla suas próprias ações. Então, por que desperdiçar tempo tentando mudar quem não quer te ver? Redirecione essa energia. Matricule-se naquele curso que você adia há meses. Volte para a academia. Leia aquele livro. Monte aquele negócio. Aprenda aquela habilidade. Transforme-se. E sabe o que acontece quando você começa a florescer? Quando suas conquistas começam a aparecer? Quando você posta uma foto radiante? Quando você fecha aquela oportunidade? Quando você simplesmente está vivendo melhor? A pessoa que te ignorava recebe o recado mais alto de todos. Ele seguiu sem mim e está melhor do que nunca. Esse tipo de crescimento não grita. Ele sussurra com tanta força que ecoa. E quem não te valorizava começa a se perguntar se cometeu o maior erro da vida. Princípio 7. Estabeleça fronteiras inflexíveis. Limites não são sugestões. Limites são leis do seu território emocional. E se você não os defende, ninguém vai respeitar. O estoico Sêneca dizia: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Tradução: sem limites claros, você vira joguete de qualquer vontade alheia. Então vamos direto ao ponto. O que significa estabelecer fronteiras inflexíveis? Significa que se alguém te desrespeita, você não negocia, você se afasta, sem drama, sem discurso inflamado, você simplesmente some. Significa que se alguém só aparece quando precisa, você não está mais disponível. Você tem compromissos, prioridades, uma vida que não gira em torno de quem te usa. E aqui está o segredo. Quando você impõe limites de verdade, sem culpa, sem medo de desagradar, duas coisas acontecem. Primeiro, você se respeita, e isso muda tudo internamente. Segundo, quem te desvalorizava sente o chão sumir, porque agora você não é mais aquela pessoa moldável, controlável. Você tem forma própria, e isso é assustador para quem esperava te ter sempre à disposição. Fronteiras bem estabelecidas não afastam quem te ama de verdade. Elas só expõem quem nunca te respeitou. Princípio 6. Pratique a gentileza estratégica. Esse aqui é sutil, mas devastador. E vem direto do coração do estoicismo. Você pode ser educado, cortês, até carinhoso, sem dar acesso. Marco Aurélio ensinava que devemos agir com virtude sempre, mas isso não significa entregar nossa alma a quem não a merece. Então, como funciona na prática? Simples. Você encontra aquela pessoa que te ignorou. Você sorri, cumprimenta, pergunta como está.
mas a conversa é superficial. Você não abre seu mundo, não compartilha nada profundo, não dá brechas para a intimidade. É como ser cordial com um conhecido distante, educado, mas indiferente, gentil, mas inacessível. E sabe por que isso desestabiliza tanto? Porque quem não te valorizava esperava duas reações: ou que você implorasse atenção, ou que você explodisse em ressentimento. Mas você não faz nenhuma das duas coisas. Você é sereno, maduro, imperturbável, e essa serenidade diz: eu evoluí, você ficou para trás. Gentileza estratégica não é falsidade, é inteligência emocional. É você preservando sua energia enquanto mostra que não guarda rancor, mas também não guarda espaço. E acredite, isso dói mais que qualquer grosseria, porque não dá margem para vitimização. Princípio 5. Torne-se imune às opiniões alheias. Epicteto foi direto. O que perturba as pessoas não são os fatos, mas as opiniões que têm sobre eles. Traduzindo para o nosso contexto, o problema não é a crítica que alguém faz sobre você. É o peso que você dá a essa crítica. Então aqui vai o desafio. Quando alguém tentar te diminuir, te criticar, apontar falhas, você simplesmente não reage. Você escuta, talvez até concorde de leve, e segue sua vida, sem justificativas, sem contra-argumentos, sem entrar no jogo. Porque quem não te valoriza usa críticas para 3 coisas: testar seu controle emocional, validar a própria insegurança ou reconquistar a atenção. Mas quando você não morde a isca, quando você permanece inabalável, o jogo acaba. E sabe o que vem depois? Desespero, porque aquela pessoa percebe que perdeu o poder de te afetar. Suas palavras não te tocam mais. Seus julgamentos são irrelevantes. Você se tornou uma fortaleza emocional. Essa transformação acontece quando você decide não se entregar à necessidade de aprovação dos outros, quando se dá permissão para ser quem você realmente é. Isso é poder pessoal. Um poder que não depende da opinião dos outros, mas da certeza de que o seu valor não está à venda. Esse tipo de independência emocional é raro, mas é o caminho para a verdadeira liberdade. Você se torna imune às palavras que tentam te derrubar, porque agora sabe que sua essência é mais forte do que qualquer crítica. E fortalezas não negociam com invasores. Elas simplesmente existem, sólidas, inquebráveis. Princípio 4. Preserve sua dignidade em qualquer situação. Dignidade não é pose. Dignidade é substância. É aquela força interna que não permite que você se rebaixe, mesmo quando ninguém está olhando. Sêneca dizia: a maior riqueza é viver contente com pouco. E isso se aplica perfeitamente aqui. A maior força é manter sua honra, mesmo quando perder tudo mais. Então, na prática, o que isso significa? Significa que se alguém te trata mal, você não retribui na mesma moeda. Não porque seja fraco, mas porque você não desce ao nível de quem não evoluiu. Significa que se uma relação termina, você sai de cabeça erguida, sem implorar, sem se arrastar, sem perder a compostura. Você simplesmente se retira com elegância. E essa atitude, essa recusa em se humilhar, causa um impacto profundo, porque quem te desvalorizava esperava te ver quebrado, fragilizado, desesperado. Mas você permanece inteiro, firme, digno. E isso provoca uma reflexão dolorosa na outra pessoa. Espera, talvez eu tenha subestimado quem ele realmente é. Dignidade preservada não é só autoestima. É declaração de guerra silenciosa contra qualquer um que tentou te diminuir. Princípio 3. Avance sem avisos nem explicações. O estoicismo abraça a impermanência. Nada é eterno. Nem dor, nem relações, nem fases. Então por que se prender a quem não te valoriza?
Aqui está a jogada mestra. Você simplesmente segue em frente, sem anúncio dramático, sem discurso de despedida, sem dar última chance. Você só vai. Para de responder, para de aparecer, para de estar disponível. E quando a pessoa percebe, já é tarde. Você já reconstruiu sua vida em outro lugar, com outras pessoas, com outros propósitos. E sabe qual é o poder disso? Você tira da outra pessoa o controle da narrativa. Ela não pode dizer que você foi cruel porque você não brigou. Não pode dizer que foi exagerado porque você não fez cena. Você só saiu, silenciosamente. E essa saída silenciosa gera uma das piores sensações que alguém pode ter. A sensação de irrelevância, de que nem valeu a pena uma explicação, de que você simplesmente não importou o suficiente para merecer um motivo. Avançar sem avisar é mais do que uma decisão. É uma afirmação de autossuficiência. Você se mostra capaz de seguir adiante sem depender de validação ou encerramento de ciclos de forma dramática. Isso exige uma força interior, um tipo de tranquilidade que não se abala com o desconforto de uma despedida não oficial. Você não precisa justificar sua jornada. Ela já tem seu próprio valor. E no fim, o verdadeiro poder não está em fechar capítulos, mas em ser capaz de seguir sem que isso precise ser explicado. Esse silêncio se transforma em sua maior declaração de autonomia. E você já fez isso? Já saiu de fininho e deixou alguém no vácuo? Como foi? Princípio 2. Celebre suas conquistas sem buscar aplausos. Aqui mora um dos maiores diferenciais entre quem depende de validação e quem é autossuficiente. Marco Aurélio ensinava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, não da aprovação alheia, dos seus próprios pensamentos. Então, o que isso significa na prática? Você conquista algo importante, fecha aquele projeto, atinge aquele objetivo. E em vez de sair gritando aos quatro ventos buscando likes e reconhecimento, você simplesmente sabe. Você sente a vitória internamente. Você se orgulha em silêncio. E quando alguém descobre por acaso, fica surpreso. Nossa, você fez isso? Por que não contou? E você responde com simplicidade: não achei necessário. Essa postura é devastadora, porque mostra que você não precisa de plateia. Você não vive para impressionar. Você vive para evoluir. E quem não te valorizava começa a notar que você está alcançando coisas, crescendo, prosperando. Tudo isso sem precisar da aprovação de ninguém, sem mendigar reconhecimento. E isso gera uma pergunta incômoda na mente dessa pessoa: por que eu não sou parte disso? Por que ele não compartilha mais nada comigo? Porque você não precisa mais. Simples assim. E chegamos ao princípio número 1, o mais poderoso de todos. Cultive a autossuficiência emocional absoluta. Esse é o ápice, o ponto onde você se torna genuinamente inalcançável. Epicteto disse algo revolucionário: a felicidade depende de nós, não dos outros. E isso não é clichê motivacional, é ciência estoica aplicada. Quando você internaliza que seu bem-estar não depende de ninguém, quando você para de buscar completude fora e encontra dentro, você se torna livre. Livre de manipulação, livre de chantagem emocional, livre da necessidade de agradar. Mas como chegar lá? Primeiro, reconheça: ninguém completa ninguém. Isso é fantasia romântica. Pessoas somam, não completam. Então pare de buscar metades. Seja inteiro sozinho. Segundo, desenvolva hobbies, paixões, propósitos que não dependem de companhia. Aprenda a estar bem consigo mesmo. Jante sozinho, viaje sozinho, ria sozinho. Terceiro, trabalhe sua mente, medite, reflita, fortaleça sua estrutura interna, porque quando você está sólido por dentro, nada externo te abala.
E aqui está a mágica. Quando você se torna emocionalmente autossuficiente, quem não te valorizava sente uma perda irreparável. Porque agora você não só não precisa mais daquela pessoa, você não precisa de ninguém para ser feliz. E essa independência, essa é a forma mais magnética de existir, porque as pessoas sentem quando alguém está completo e querem estar perto dessa energia. Mas você escolhe quem se aproxima e quem te ignorou. Já não tem mais lugar na fila. Se este vídeo mexeu com você, se inscreve no canal agora, porque toda semana eu trago conteúdo assim, direto, sem enrolação, baseado em filosofia real. E